dizer o seguinte: qual era o maior problema do irmão mais velho do filho pródigo? Qual era o maior problema, a maior dificuldade do irmão mais velho do filho pródigo? Exatamente. A maior dificuldade do irmão mais velho do filho pródigo, lá de Lucas 15, é aceitar o irmão que errou e que está arrependido. Exatamente. Ele achou dentro do seu conceito de lei que não era justo aquele irmão voltar para a casa do pai e participar do banquete. Para ele, isso aqui é coisa de religioso, para quem defende a lei, para ele é justo, é mais justo do que o irmão. Porque veja bem, ele está voltando da onde? Está voltando do campo. Ele está lá com a enxada, voltando do campo. Quando ele chega perto, ele ouve o barulho da música. E aí ele chama o empregado e pergunta: o que está acontecendo? Não, olha, o seu irmão voltou e o seu pai matou o bezerro. Aí ele está voltando do campo, portanto ele estava trabalhando para o seu pai, está voltando do campo e se diz injustiçado. Para ele nunca me deu um bezerro para comer com meus amigos? Exatamente, porque veja bem. Exatamente. Aí está explícito a lei e a graça. A lei torna o pecador justo. Aliás, a graça torna o pecador justo. A lei se auto-justifica. Puxa, eu tenho direito mais do que ele. Só que tem um detalhe: na hora, olha só como normalmente esses irmãos mais velhos são hipócritas. Normalmente são hipócritas. Na hora que o filho mais novo chegou para o pai e disse assim: eu quero dividir a herança, o irmão mais velho também não disse nada. Não falou nada, porque ele ia receber, ele recebeu a outra parte. Na hora que o filho mais novo: olha, eu quero sair de casa, eu quero a minha parte, dá a minha parte para ele e dá a minha parte. Ele não falou nada, não há nem um terço, nem uma linha do filho mais velho. Não é assim. Ele poderia falar: não, nosso pai ainda está vivo, a herança só se divide na morte do pai. O filho mais novo, quando ele pega a herança do pai, nas entrelinhas, ele está dizendo que para ele, naquele momento, o pai dele morreu, porque a herança só se divide depois que o pai morre. Mas a graça, quem é que vai entender a graça, gente? O filho lá está arrependido, volta para a casa do pai, aí o hipócrita, o justão, nunca me deu nada. Detalhe, ele estava trabalhando na seara do seu pai, que isso não quer dizer nada, só porque é mais ou menos assim. É você pegar, eu vou usar um exemplo aqui bem prático, você pegar uma pessoa que está 20 anos na igreja, 20 anos na igreja, nunca recebeu uma oportunidade, algo para fazer no reino de Deus. Aí vem Jesus e salva o traficante. 3 meses depois o traficante está pregando no púlpito. Aí o mais velho, puxa vida, chegou agora, eu estou aqui há 20 anos, nunca preguei. Você entendeu? Gente, a graça não é para ser entendida, você não entende. A graça é uma única exclusividade de Jesus. Tem um hino que diz assim: se você quer saber, vai questionar com Deus, né? Não tem um hino que diz assim: se alguém quer reclamar, que vai reclamar com Deus. Você ia falar alguma coisa? Então, está bem explícito, né? A lei não te justifica, por mais que você esteja na seara do seu pai trabalhando. O que te justifica é a graça. E a graça ela vem por meio do arrependimento. É só analisar aqui. Deixa eu perguntar para vocês: quem aqui foi vítima da segunda chance de Jesus? Se Jesus tivesse te dado uma segunda chance. Isso é graça. Segunda, terceira, tem pessoas aqui que estão na 15ª chance. Meu Deus. 15ª oportunidade. Bom, a carta aos Colossenses é uma carta cristológica, tá? Ou seja, Cristo é a centralidade da epístola. Eu quero ler para vocês a conclusão, na página 14, para a gente entrar num panorama, né? Não dá para entrar nos pormenores das duas epístolas
aos Tessalonicenses. Olha aí na página 14 a conclusão que chegamos. Os falsos mestres colocaram uma barreira entre Deus e o seu povo, ensinando que espíritos elementares, eons, não permitiam acesso a Deus, que só pode ser obtido através de atos meritórios, tais como asceticismo. Ou seja, eles estão falando que o homem, moralmente falando, não tem condições de poder estar na presença de Deus. E essa heresia, ela é chamada de asceticismo, né? Já Paulo vem corrigir que a graça torna o pecador elegível para poder ser justo, estar na presença de Deus, além da questão da adoração aos anjos. O segundo parágrafo diz assim: Paulo então ressalta a supremacia de Cristo, que é a imagem de Deus invisível, que deu origem à criação e a sustenta em posição de absoluta proeminência. Junto com isso, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, né? Então Paulo, ele vai muito bater nessa tecla de que a igreja, que Paulo traz a ideia de que a igreja é um corpo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: se a igreja é o corpo de Cristo, quem é o cabeça? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja, gente? Jesus. O problema está na cabeça ou no corpo? Porque o cabeça, obrigado, o cabeça não deixou o remédio. O problema é que o corpo não responde ao remédio. Não está tomando remédio, entendeu? Esse é o problema. Bom, deixa eu adiantar um pouquinho. Eu pedi para que você lesse esse conteúdo, porque eu preciso andar um pouquinho, porque já o bispo chega aí. Quando eu digo o bispo chega aí, mês que vem temos aí o bispo dando aula, tá bom? Sobre administração eclesiástica. Na página 15, carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1ª e 2ª Tessalonicenses, ela foi escrita por volta de que ano mesmo? Segundo está escrito aí? 50 e 51 depois de Cristo. Isso. Ó, veja bem, gente. Existe uma diferença de algumas décadas entre o ministério de Jesus e o ministério do apóstolo Paulo, tá? Jesus, ele teria morrido por volta do ano 28 depois de Cristo. Jesus, ele foi crucificado por volta do ano 28 depois de Cristo. Se nós estamos no ano 2022, então a crucificação já vai aí bater quase aí 2000 anos atrás. Paulo, ele vai surgir, né, no ministério, a conversão de Paulo lá em Atos 9, mais ou menos no ano 48 depois de Cristo. Mais ou menos 48 depois de Cristo. Então, e aí as viagens de Paulo vêm logo na sequência. Então nós temos uma diferença. É sempre importante a gente falarmos sobre isso. Quando nós falamos de datas, nunca datas bíblicas, nunca é exato, é sempre no campo da probabilidade, tá? Então, muito provável, aí eu coloquei 2 datas aqui para nós só termos uma noção. Entre Jesus e Paulo, nós temos aí uma diferença mais ou menos 30 a 35, eu não vou colocar 35 anos de diferença entre um e outro, tá? Aqui, provavelmente, né, Paulo se converte, na sequência ele vai ter aquele processo que ele vai para a Arábia, depois ele volta, inicia o seu ministério, isso mais para frente. Mas entre a morte e o nascimento,
o nascimento da vida de Paulo como Cristo, nós temos aí, eu coloquei essas duas datas, aparentemente 20, mas pode ser um pouco mais aqui e um pouco menos aqui, ou um pouco mais aqui e um pouco menos aqui. Nós vamos aí arredondar aproximadamente 30 a 35 anos de diferença de ministérios. E Paulo, ele, ao escrever Tessalonicenses, ele vai escrever muito próximo. Eu acho que foi aqui que eu disse que o primeiro livro do Novo Testamento não foi o Evangelho de Mateus, como está na ordem aí na sua Bíblia. Cronologicamente, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito ou foi a Epístola de Gálatas, ou foi a primeira Epístola aos Tessalonicenses. Há uma discussão teológica de qual foi o livro que foi escrito primeiro. Gálatas, porque por justamente se tratar daquele período que Paulo ele vai reciclar-se, aquele período de reciclagem da sua teologia, ele se converte no caminho de Damasco, depois vai para a Arábia, e lá essa reclusão é citada em Gálatas capítulo 1, versículo 15, tá? Ou 1 Tessalonicenses por volta aí do ano 50 a 51 aproximadamente. Então nós temos aí essa divergência. Pode ter sido Gálatas, como pode ter sido 1 Tessalonicenses. Isso quer dizer que tanto Gálatas ou 1 Tessalonicenses foi escritos primeiro do que o Evangelho de Mateus, do que o livro de Atos, do que o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito lá por volta do ano 98 a 100 depois de Cristo, ou seja, o último livro praticamente do Novo Testamento. Então nós temos essa diferença aproximadamente, tá? Sempre falando de data, é no campo da aproximação, nunca exato. 1 Tessalonicenses, escrito por volta aí de 50 a 51 depois de Cristo, estão no grupo das primeiras cartas escritas por Paulo, junto com a carta aos Gálatas, que aqui está descrita como o ano 49 depois de Cristo. Veja que 49 para 50 é a diferença de um ano, porém aqui ele coloca como Gálatas em primeiro, mas não há uma certeza absoluta, ok? Continuando, a autoria e a autoridade apostólica das cartas aos Tessalonicenses nunca foi objeto de controvérsias significativas, o que resultou na sua inclusão no primeiro canon primitivo, ou primeira metade do século II. Quem não sabe o que quer dizer a palavra canon aqui? Isso aí. Para quem não sabe, são termos aqui teológicos que a gente consegue comentar aqui para que você possa ter pelo menos um pouco de noção. A palavra canon, né, é uma palavra latina. Ela foi oriunda lá na tradução do grego para o latim, chamada de Vulgata. Isso nós aprendemos lá na bibliologia. Essa palavra canon, até para diferenciar os livros apócrifos dos livros inspirados por Deus. O que são livros apócrifos? São aqueles 14 livros a mais que tem na igreja, na Bíblia dos católicos. Se você pegar a Bíblia dos católicos, tem lá o livro de Judite, né? Tem um livro lá do 1º e 2º Macabeus, que na nossa Bíblia não tem. Por que na nossa Bíblia tem e na Bíblia dos católicos tem e na nossa não tem? É porque eles acrescentaram esses 14 livros até para poder ter argumentos contra as teses. Lembra lá de Martinho Lutero? Quando Martinho Lutero escreve as 95 teses contra o catolicismo romano, que tomou os católicos, os papas, para defenderem aquilo que eles estão pregando e ensinando, eles acrescentam eles acrescentam esses 14 livros a mais, são 11 livros, mais 3 acréscimos, dentro da Bíblia, para ter condição de argumentar com quem contesta a missa, a vela, enfim, a oração pelos mortos, enfim. Então, as imagens. Eles primeiro podem acrescentar
Exatamente, é verdade. Então, são chamados de livros apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer não inspirado por Deus. E aquilo que é inspirado por Deus é chamado de canon. A palavra canon quer dizer régua. Por que régua? Porque tudo aquilo que é regra de fé foi inspirado por Deus. Ou seja, essa expressão que nós usamos, a Bíblia é a nossa regra de fé, vem do canon, régua. Porque tudo que está na medida da régua, foi inspirado por Deus, né? Por isso canon. Tá bom, gente? Sujei de giz aí. Bom, vamos para a primeira carta aos Tessalonicenses. E é importante, eu estou me perdido no horário. 9:10. Bom, o que chama atenção, é que Paulo agora vai falar de um assunto bastante pertinente. Por quê? Porque quando a data aproximadamente da escrita dos Tessalonicenses, qual foi mesmo? 50, 58 depois de Cristo. Então veja que é uma carta que foi escrita muito próxima à morte de Jesus. Não é isso? Sim. É uma carta que está muito próxima. Ou seja, Jesus morreu há menos de 3 décadas atrás. Já existia essa igreja. Olha que coisa interessante. E qual era a preocupação dessa igreja de Tessalônica, que nós vamos ver no decorrer da carta? Veja aí, Atos 1. Atos 1. Versículo 11. Olha a preocupação da igreja primitiva. Atos 1, 11. Quem pode ler? Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir? Sabe qual era a preocupação da igreja primitiva? A volta de Jesus. Por quê? Porque, veja bem, eles estão numa atmosfera de morte, crucificação e ressurreição. Jesus, depois que ele ressuscita no terceiro dia, ele passa 40 dias com os discípulos. No 40º dia, chega a Atos 1, Jesus passa a levitar diante dos olhos dele, até uma nuvem o encobrir. Aí está todo mundo olhando para cima, assim. Imagina a cena, todo mundo olhando para cima. Quando então 2 anjos descem, olham para os galileus, os judeus, os discípulos, e perguntam para eles: varões, o que vocês estão olhando? Aí eles: Jesus subiu, ele estava aqui. Aí os anjos dizem: olha, esse mesmo Jesus que viste subir, é o mesmo que vai. E por inúmeras vezes Jesus diz que ele voltaria, quando estava vivo com os seus discípulos. Então eles estavam na expectativa de que Jesus, até porque quando você pega João capítulo 14, Jesus está às vias da sua morte e vai dizer assim para eles: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada, eu vou para lá preparar. Então, e voltarei para vos. Então essa é a expectativa. Jesus subiu, vai descer. E isso é tão significante, porque quando você lê o relato da igreja primitiva, de Atos 2, 3, 4, 5, você vai ver a igreja primitiva, que à medida que o tempo vai passando, vai se tendo novos adeptos, e o que chama a atenção é que aqueles que têm alguma coisa, pastor Cristiano, eles vão vender as suas propriedades, as suas fazendas, pegar os valores e vão colocar nos pés dos apóstolos, para os apóstolos administrarem aquilo. Você vai ver isso Barnabé fazendo. E quando Barnabé faz isso,
a igreja aplaude a atitude de Barnabé, porque Barnabé é um homem de muita posse, segundo o relato de Atos 4. Barnabé tem muita posse, então Barnabé abre mão, ele se desprende daquilo que é terreno, vende, pega o valor e entrega dos pés dos apóstolos, para que todos, essa comunidade que vai crescendo, começa com 120, depois 3.000, depois mais 3.000, depois mais 4.000, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, cresce também as demandas. Então, quem tem poder aquisitivo, pega a sua fazenda e vende e dá o dinheiro aos apóstolos. Por quê? Porque todos estão nas expectativas da iminente volta de Jesus. Essa era a preocupação da igreja primitiva, ao ponto de que eles abrem mão de tudo aquilo que eles têm, alguns, né? E vendem e ninguém sente falta de nada. Por quê? Jesus vai voltar, hein? Jesus vai voltar. Então eles abrem mão daquilo que prendem eles na terra, porque Jesus, aliás, essa deveria ser a nossa expectativa. A gente deveria, claro, a gente deve lutar para ter uma vida melhor, para conquistar algo, mas nunca colocando como prioridade na nossa vida, porque o céu está logo aí, né? Se o vírus não te pegar, Jesus te pega a qualquer momento, no arrebatamento. Então vai ficar tudo para trás. Então eles tinham essa preocupação, né, de Jesus vai voltar, hein? Vendia e ninguém sentia falta de nada, eles faziam aquilo com singeleza de coração. Quando Paulo ele vai escrever as cartas aos Tessalonicenses, qual era a preocupação dos Tessalonicenses? Olha só, a maior preocupação dos Tessalonicenses era Jesus voltar e eles ficarem para trás. Eles estavam aguardando a volta de Jesus, mas a preocupação é mais ou menos assim: quem aqui, vamos lá, eu já fiz isso, tá, gente? Quem aqui estava dormindo, aí sonhou com o arrebatamento, ou teve essa sensação do arrebatamento? Quando você acorda, a primeira coisa que você olha, deixa eu ver se minha esposa está aqui, se minha mãe está aqui, liga a TV. Quem já teve essa sensação de Jesus voltou? Quando você olha assim, procurar as pessoas, não, está aqui. Eu não sei quem é que já teve essa sensação, né? E os Tessalonicenses, eles eram assim, até que um grupo de mestres se levantou, e você vai ver isso nas cartas aos Tessalonicenses. Um grupo de mestres se levantou, disseminando uma mentira de que Jesus voltou e eles ficaram para trás. Olha, Jesus já voltou. Aí todo mundo começou a ficar chorando, se lamentando. Jesus voltou e eu fiquei, me desprendi de tudo, Jesus não me levou. Aí Paulo precisa escrever sobre o arrebatamento. Veja aí na primeira Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Quem pode ler? Assim aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver. Desculpe, 16. 4:16. Isso, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Continue. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Acho que se eu não me engano, no versículo 13, ao 12 ou 13, Paulo diz assim: não demais, irmãos meus. Deixa eu ver. Olha o 13. Tem uma tradução diferente um pouco
da irmã Silvana, quem tem uma tradução diferente, uma tradução diferente? Pois não, leia o 13. 13. Não quero, porém, irmãos, Que sejais ignorantes. sejais ignorantes acerca do que adorem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E essa palavra ignorante aí não tem nada a ver com agressividade. Essa palavra ignorante aí é falta de ensino. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Em outras palavras, Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: não deem ouvidos aos que eles estão dizendo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto acerca daqueles que dormem. Por quê? Começou a difundir-se uma corrente, é sempre assim, fofoca é terrível, né? Sempre acrescenta um ponto, né? De que Jesus voltou e eles ficaram para trás. Aí eles vão perguntar para Paulo. Aí Paulo, nos capítulos anteriores, vai dizer assim: calma, gente, eu estou aqui. Jesus não voltou porque eu estou aqui ainda. Eu não fui arrebatado ainda. Então, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, os que morrem, os que estão mortos em Cristo. Aí Paulo vai explicar: olha, a trombeta vai tocar, vai descer uma ordem do céu, os anjos vão descer, a trombeta vai tocar, os que morreram em Cristo, ou seja, todos aqueles que morreram confiando em Deus, crendo em Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para nos encontrar com essa multidão de ressuscitados e formarmos uma única multidão que vai a partir de então ser recebida nos ares por Jesus Cristo. E aí Jesus vai nos convidar para as bodas do Cordeiro para entrar no céu. É isso que Paulo está explicando para eles. Mas do arrebatamento eu vou falar semana que vem. Mas antes, veja aí. Na página 15, primeira carta aos Tessalonicenses. Tema: as cartas de Paulo à igreja de Tessalônica são famosas pelo ensino sobre a segunda vinda de Jesus e os eventos a ela associados. Por que segunda vinda, gente? Por que segunda vinda? Porque já teve a primeira. E quantas vindas de Jesus há na Bíblia? Vocês lembram? Acho que eu já falei sobre isso. A Bíblia fala de 3. Existe uma corrente teológica que segue a linhagem dos calvinistas. Quem é os calvinistas? Os calvinistas são seguidores da teologia de João Calvino. Quem é João Calvino? Um teólogo da época posterior de Martinho Lutero, que crê na Bíblia como nós, crê em tudo das doutrinas bíblicas, só que eles divergem quanto à questão, primeiro, da predestinação, porque eles acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, independente do que a pessoa faça, e a Bíblia não fala sobre isso. Eles falam a questão também do arrebatamento. Por quê? Porque eles acreditam que essa segunda vinda, que para nós é o arrebatamento, essa segunda vinda para eles, por isso que é importante ver, quando você for estudar escatologia, você precisa conhecer a fonte daquele professor, daquele teólogo, para saber se ele segue a linhagem pentecostal ou a linhagem calvinista. Porque a linhagem calvinista crê que essa segunda vinda, que para nós é o arrebatamento, para eles é o arrebatamento junto com a guerra do Armagedon. Então, para eles, a igreja passará pela grande tribulação. Eles são chamados de pós-tribulacionista, porque eles creem que a igreja passará pela tribulação e que depois da tribulação Jesus desce para resgatá-los e levá-los para o céu. Só que nós somos ou conhecidos como pré-tribulacionistas. Cremos, baseado no que está escrito em Apocalipse 3:10. Vamos lá? Apocalipse 3:10. Nós estamos debaixo dessa promessa de Apocalipse 3:10. Vocês de casa também podem estar acompanhando, tá? Apocalipse 3:10, o que está escrito aí? Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
Então essa tentação, veja aí, a tentação de virar sobre a terra. Essa tentação aí não é tentar para cair no pecado. Essa é uma provação. E essa provação de Apocalipse 3:10 não tem nada a ver com as provações que passamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Cada um tem as suas guerras, sim ou não? Sim. Então essas provações não é a provação que o texto está dizendo. Essa tentação, essa provação é a grande tribulação. Jesus está dizendo: como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei na hora da tentação. Ou seja, eu te poupo, eu te guardo, eu tiro você da provação. Isso é arrebatamento. Então, debaixo desse texto bíblico, nós, da linhagem pentecostal, acreditamos que Jesus, ele veio 3 vezes, e não 2, como acreditam os calvinistas. A primeira vez ele já veio em forma humana, no ventre de Maria. A segunda ele virá no arrebatamento. E essa segunda, outra coisa que os calvinistas ensinam, que o arrebatamento para eles será visível. Para nós, aliás, visível para todo mundo. Porque veja o que está escrito no capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ó, eis que todo, eles, primeiro que ele veio sobre as nuvens. Se você ler 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 em diante, a Bíblia está dizendo que Jesus aparecerá entre as nuvens. E esse todo olho verá aí, não é no arrebatamento. Não é no arrebatamento. Por quê? O arrebatamento só será visível para a igreja. Mas para todos os habitantes da terra será invisível. Aqueles que não creem em Jesus, as pessoas vão desaparecer de forma invisível. Aí surgiram as teorias, né? Foram raptados pelos extraterrestres, e aí vai por diante. Quem ficar para trás vai ter aí o noticiário de que grande multidão de pessoas desapareceram, aí as pessoas vão deduzir. Mas para quem é desigrejado, né, afastado, que ficou para trás, vai saber que aquilo não foi rápido de extraterrestre. A igreja foi arrebatada. Então, o arrebatamento será invisível à população mundial. Mas o que está escrito aí, todo olho verá de Apocalipse 5:7, aí já é a terceira vinda. Porque na terceira vinda vai coincidir com a batalha do Armagedon. Enquanto a igreja é arrebatada, 7 anos de bodas lá no céu, aqui na terra vai desencadear a grande tribulação. Aparecerá o anticristo, e aí ele vai implantar sua marca. É importante dizer que as pessoas estão com medo de tomar a vacina da China, associando ela eu perguntei para o meu sogro semana passada: e aí, já chegou a sua semana, né? Essa vacina aí. Eu falei: ô Maurício, ele é evangelista, meu sogro. Maurício, você vai me dizer que você está achando que a vacina aí é a marca da besta. Ou que você vai virar jacaré, conforme disse o presidente. Não vai lá tomar sua vacina, irmão. A marca da besta, ela só poderá ser implantada, literalmente, no dia em que começar a grande tribulação. É claro que às vésperas, quando a igreja está aqui, haverá todo um preparatório. Hoje está tudo programado para que essa marca da besta seja implantada, né? Se seja chip, se seja código genético, a marca da besta está aqui, ó, para ser implantada na terra. Já está pronto. De fato está pronto, né? Tudo isso indica. E o que ocorre? Essa marca da besta só vai ser implantada, só terá validade depois que a igreja subir. Então, não fique com medo não da vacina da China. Quando chegar a sua hora, vá lá, se você quiser, claro, tome a vacina, né? Então, a igreja estará no céu, será desencadeada aqui a grande tribulação, durante 7 anos de tribulação na terra. Após 7 anos, no final do 7º ano, nós vamos ver isso em Apocalipse, as nações poderosas, os reinos do Oriente, que hoje são China, Rússia,
toda aquela região do Oriente estará cercada ao lado do anticristo, porque Israel será a única nação na terra que não se curvará diante do anticristo. E para que ele tenha a adoração total da terra, ele precisa destruir Israel. É nesse momento que a igreja, com Jesus Cristo, desce do céu para os montes das oliveiras, e aí Jesus, no soprar da sua boca, destrói todos os inimigos de Israel, e aí é implantado o reino milenar na terra. Durante 1000 anos, a igreja que estava na terra, subiu, ficou 7 anos no céu, desce para governar a terra durante 1000 anos. Olha que coisa interessante. Você não vai envelhecer. Você vai ver gente nascer, crescer, envelhecer e morrer, que aquela geração ficou, os seres humanos, e você vai ficar intacto no seu novo corpo, no seu novo nome. Que coisa, né? Fantástico. Aquilo que éramos lá no Éden, tornaremos a ser no milênio. Então, esse todo olho verá será na terceira vinda, e não na segunda, como explica os calvinistas. Dando continuidade, essas duas epístolas, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o Apocalipse de João, formam as 3 principais porções proféticas do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses apresenta 2 temas importantes. Primeiro, as congratulações aos crentes tessalonicenses por sua conversão e progresso na fé cristã. Segundo, exortações ao maior crescimento na vida cristã, com ênfase particular no consolo pela expectativa da parousia. Esse termo parousia, é um termo grego para a palavra em português chamada de advento, ou vinda. Então, quando você ouvir falar sobre o termo parousia de Cristo, na verdade é a vinda de Cristo, ok? A vinda de Cristo. Página 16. Contexto histórico. Vamos ao contexto histórico do ambiente da carta aos Tessalonicenses. Tessalônica, capital da Macedônia, ficava na via Egnácia, a entrada principal que ligava Roma ao Oriente, a Europa ao Oriente. A cidade contava com seu próprio governo e também tinha uma colônia judaica. Paulo evangelizou essa cidade na segunda viagem missionária. Então você vai ver em Atos 17, do versículo 1 ao 14, na sua segunda viagem missionária, Paulo entrando em Tessalônica e ali evangelizando os tessalonicenses, acompanhado por quem? Timóteo e Silas. E como resultado, alguns judeus, muitos gregos e mulheres de alta posição social tinham abraçado a fé cristã. Quando Paulo diz, abre aspas, deixando os ídolos vos convertestes a Deus, fecha aspas, de 1 Tessalonicenses 1,9, dá a entender que a maioria dos crentes dali eram gentios, porque os judeus daquela época não eram idólatras, porque o exílio assírio-babilônico curou os judeus do quê? Idolatria. Olha que coisa interessante, tem remédio que é dolorido, que é amargo, mas resolve o problema de vez, né? Quais são os frutos do cativeiro de Jerusalém pela Babilônia por Nabucodonosor? Nunca mais eles caíram no ponto da idolatria, porque o que levou eles ao cativeiro da Babilônia foi justamente a idolatria. Gente, eu estou lendo um livro chamado As Catacumbas de Roma. Eu aconselho a vocês lerem esse livro, As Catacumbas de Roma, e lá tem um contexto histórico do paganismo. Gente, você lê no livro as histórias do paganismo no mundo antigo, gente, é uma coisa. Eu estava estudando sobre o infanticídio pagão. O que é o infanticídio pagão? O infanticídio pagão, a morte de crianças que eram oferecidas aos deuses. Principalmente, tinha um deus cananeu chamado de Moloque. Moloque vai dar origem à palavra moleque, né? O que era o Moloque? O Moloque era uma estátua de bronze
ou de ferro, de um corpo humano com a cabeça com a cabeça de um bode. Corpo humano com a cabeça de um bode, uma estátua de ferro ou de bronze. As pessoas, olha só como era o paganismo, colocavam fogo, lenha, para queimar dentro da estátua, que era oca, e normalmente a estátua, a posição delas era assim, com as mãos estendidas, e quando estava quente, fervendo aquela estátua de ferro, o pai chegava com a criança e colocava o bebezinho nas mãos daquele Deus. As crianças torravam, e para abafar o grito dos inocentes, eles tocavam tambores, e ali era tido como um ato de sacrifício para ter prosperidade e fertilidade na terra. Sem contar as outras coisas que eles faziam, né? As orgias. Gente, quando você começa a ler o paganismo romano, gente, as ruas eram, os imperadores faziam orgias no meio das ruas, e aquilo era tipo como louvor. Gente, era uma coisa absurda. Então, dentro dessa questão do paganismo, e Israel cometeu, por exemplo, o infanticídio. Eles ofereciam aos seus filhos, chegou um período, principalmente o período de Juízes, que Israel tornou-se adepto ao deus Moloque. Milhares e milhares de pessoas, de crianças, foram queimadas, oferecidas ao deus Moloque. E principalmente meninas, sexo feminino. Para um judeu, ou para aquele mundo antigo, a mulher não tinha valor nenhum. Eu poderia dizer o seguinte, que dentro daquilo que eu estou estudando, para o paganismo antigo, e aí envolve Roma, envolve os impérios que dominaram o povo de Deus, Israel, a mulher era um lixo. O que eles faziam com as mulheres era um lixo. Então, nascia uma menina do sexo feminino, a família era tida como amaldiçoada. Então, o que tinha que fazer? Tinha pais que lançavam, conforme as filhas iam nascer, eles lançavam ao deus Moloque, para que o deus Moloque aplacasse a maldição até que nascesse um menino. Vocês têm uma ideia. E Israel participava disso. E aqui é muito importante, né? Cuidado, né? Há uma recomendação, né? Cuidado para você não chamar uma criança seu moleque, porque está fazendo menção a Moloque, o Deus que recebeu o sacrifício dos inocentes, né? Um demônio. Moloque é um demônio. Então, cuidado aí, moleque, né? Seu moleque, cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque os judeus, eles eram idólatras. Quando Deus permitiu que Nabucodonosor viesse com a Babilônia, os levasse para a Babilônia e ficassem lá durante 70 anos, Deus queria que Israel curasse da idolatria. Até que terminaram os 70 anos, a oração que Deus respondeu de Daniel, o povo volta para Jerusalém e nunca mais houve um registro bíblico e nem histórico de que Israel cometeu idolatria dentro da nação. Haja vista que Israel hoje é um país, uma nação teísta ou monoteísta. O que quer dizer isso? Que adora o único Deus. O único Deus. E isso vai ser tão marcante, porque quando a igreja for arrebatada, o anticristo ele vai surgir promovendo a paz mundial, promovendo a paz no Oriente Médio, onde está situado Israel, a paz entre árabes e palestinos. Quando ele conseguir essa proeza, os judeus vão olhar para o anticristo e vão adorar a Deus, porque o Messias prometido havia chegado. Para eles, o anticristo será o Messias. E aí, quando ele quebrar o tratado de paz, em 3 anos e meio após o período da grande tribulação, os judeus eles vão ter uma surpresa, porque aquela mesquita, lembra aquela copa dourada lá em Israel? Ali é um templo muçulmano. Naquele local, anteriormente era o templo de Salomão.
E hoje é uma mesquita árabe, uma mesquita dos muçulmanos. Quando o anticristo surgir, ele vai derrubar aquilo ali, porque aquilo ali, há uma profecia bíblica de que um terceiro templo será reconstruído naquele local. Ele vai reconstruir o templo e, gente, mexer naquilo ali é mexer no ninho de cobra. Se alguém tocar naquela mesquita hoje, a terceira guerra mundial está instalada. O anticristo ele vai derrubar aquilo, construir um novo templo para que árabes, palestinos, judeus ou judeus, eles convivam juntos. Ismael e Isaac convivam juntos. E ali, quando todos os israelitas olharem para aquilo, o Messias prometido, só que ele vai quebrar esse tratado de paz, porque no trono desse novo templo que ele vai construir, ele vai se assentar, querer a adoração dos judeus. E os judeus não caem no canto da idolatria novamente. E aí os olhos deles vão se abrir e ver que o Messias verdadeiro foi os que ele mataram, foram os que eles mataram. E aí todo olho verá, até aqueles que os transpassaram. E essa expressão, aqueles que os transpassaram, de Apocalipse 1:7, o texto está fazendo menção aos judeus, que foram os judeus que entregaram Jesus para ser morto pelos romanos. Então essa é a ideia. Então a idolatria, ela cura Israel, aliás, o cativeiro cura Israel da idolatria. Então tem remédio que é amargo, mas resolve o problema. Quem lembra do metiolate da mãe? Principalmente aquele marronzinho. Nossa. Aquele marronzinho. Para colocar, ficava manchona vermelha lá. No outro dia estava cicatrizado o negócio, né? Criava até casquinha. Casquinha. E o bom era da casquinha. Você ficava cutucando assim, ó. Quem lembra dessa época? E coçava, hein? E coçava. Era gostoso fazer aquilo, tirar a casquinha. Bom, vamos lá. Continuando. Segundo